Oiê! Meu nome é Patrícia Calderon, sou jornalista, estressadíssima, mas gente boa, tá? Ansiosa pra uns, paranoica pra outros. Esse aqui é o meu podcast, mas ele pode ser seu também. Decidi criar um canal pra gente falar sobre saúde mental sem nóia, sem preconceito, sem tabu. Olá, tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo ótimo, no ar mais um programa Não Pira e Respira, diretamente aqui da sua Jovem Pan News Fortaleza, no programa Pan News em Revista, primeira edição, e hoje eu tenho o prazer de conversar com o Dr. Antônio Carlos Lopes, ele que é psiquiatra do Instituto de Psiquiatria da USP, e também do PROTOC, que é um ambulatório especializado, né, doutor, em transtornos mentais, e a gente vai explicar isso hoje. Mas o assunto em destaque que eu quero tratar com o senhor, e eu gostaria de agradecer mais uma vez a sua presença aqui no nosso programa, é da gente falar desses transtornos mentais, da forma que eles se manifestaram durante a pandemia. Então, bem-vindo novamente aqui, vamos falar sobre esse assunto. Obrigada, doutor. Obrigado pelo convite novamente, Patrícia. Então, quando a gente pensa em transtornos mentais que estão associados à pandemia e ao próprio coronavírus, talvez a gente possa didaticamente separar isso aí, talvez em três grandes formas como que o Covid afetou a saúde mental das pessoas, tá? Então, por exemplo, a gente pode pensar em transtornos mentais que apareceram em decorrência do estresse envolvido com a pandemia em si, tá? Ou seja, não é um efeito direto do vírus, mas seria um efeito indireto, secundário do vírus sobre a saúde mental das pessoas. Então, essa é uma vertente, tá? A gente pode pensar também em transtornos mentais de pessoas que, na verdade, já tinham um transtorno mental anterior e qual o impacto que a pandemia teve sobre esses transtornos mentais, quer dizer, o que isso modificou nos transtornos mentais que as pessoas já possuíam, tá? E a gente pode pensar também numa terceira vertente, que são manifestações tanto neurológicas quanto psiquiátricas da exposição ao vírus em si, o efeito direto que o vírus pode ter, ou se for exatamente direto, mas pelo menos o efeito que o organismo, a forma como o organismo reagiu frente ao vírus e que manifestações isso teve no cérebro do indivíduo que teve contato com o coronavírus. Então, a gente pode dividir nessas três grandes linhas. Então, eu vou começar de trás para frente, esse gancho que eu queria pegar, porque muita gente reclama, gente que teve contato com vírus, que se contaminou com Covid, ou que tem muita cefaleia, dor de cabeça constante, problemas de esquecimento, fadiga, vários problemas neurológicos que confirmam que depois do contato com o vírus, ocorreram essas consequências. Já tem algum estudo comprovando isso, doutor? Sim, já tem vários estudos em andamento, alguns já tem alguns resultados preliminares em relação a isso, não só em relação a manifestações neurológicas propriamente ditas, isso que você mesmo falou, cefaleia, tem também estudos falando, por exemplo, em relação a derrame cerebral em pessoas que tiveram coronavírus. Agora a demência está começando a aparecer, uma incidência um pouco maior de demência em pessoas que tiveram coronavírus, inclusive, né? Mas não só isso, tem também um aumento de casos por exemplo, de psicose, pessoas que saem fora da realidade, ou enquanto estão na UTI muitas vezes, ou posteriormente, depois que saem da UTI, que começam a ter esse tipo de sintoma. Tem uma outra manifestação também que é comum que a gente vê em UTI, algumas pessoas que ficam completamente confusas, muito confusas, na verdade, enquanto estão na UTI, e ao que tudo indica, isso pode ser um efeito da infecção pelo coronavírus, tá? Ou seja, um efeito direto no cérebro desses indivíduos, tá? E outras manifestações, desde fadiga excessiva no período de recuperação, mesmo um aumento de incidência de depressão, enfim, tem N coisas que podem acontecer no cérebro da pessoa que teve a exposição ao coronavírus, tá? Então, esse seria provavelmente um efeito direto no cérebro de quem teve a doença. Então, assim, essa exposição à UTI dos pacientes que ficam num tempo mais prolongado pode também piorar essas questões, doutor? Na parte mental? Sim. Por exemplo, tem estudos mostrando, por exemplo, que pacientes que tiveram coronavírus e não estiveram na UTI, tiveram, por exemplo, internados, tá? Mas não precisaram ir para a UTI. E pacientes que precisaram ir para a UTI, se você vai seguir esses pacientes, por exemplo, durante 6 meses, você vê que tem um aumento da frequência
sintomas, por exemplo, de depressão e de ansiedade, principalmente naqueles que tiveram em UTI. Tá? Isso aí já é um dado bem claro, já uma quantidade de pacientes, assim, mais de 200 mil pacientes avaliados, enfim, são estudos já bem elaborados em relação a isso. Tá? Então, se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come, né? Porque pessoas que tinham alguma predisposição para transtornos mentais, a pandemia agravou aí, e quem não tinha nada acabou desenvolvendo alguma coisa. Eu queria que o senhor comentasse também um pouquinho sobre isso. Sim, o que a gente observa, por exemplo, algumas pessoas que já tinham algumas doenças mentais antes da pandemia, tanto, por exemplo, sintomas de ansiedade, pessoas que tinham depressão, pessoas que tinham até mesmo toque, de certa forma, transtorno bipolar. Essas pessoas, quando são expostas a uma situação extremamente estressante de vida, tá? Isso aumenta a chance delas descompensarem. Tá? Isso, na prática, a gente vê com certa frequência nos pronto-socorros. Tá? Então, a gente vê muito paciente com história de depressão, principalmente, que estava mais ou menos controlado do problema e, a partir da pandemia, ou por um efeito indireto, ou talvez porque ficaram doentes mesmo, acabam piorando desse transtorno. E pode acontecer da pessoa ter um tipo de transtorno e virar uma chavinha no cérebro aí durante a pandemia e adquirir algum outro transtorno? Eu vou dar um exemplo. A pessoa sofre de ansiedade generalizada, mas ela pode também ser acometida com depressão ou com transtorno obsessivo compulsivo ou com esquizofrenia. Existe alguma consequência que a pessoa tenha tipo de mudar o comportamento Até existe, dos por transtornos? exemplo, uma questão interessante é que aumentou a frequência de pessoas que apresentavam um transtorno que a gente chama de transtorno de estresse pós-traumático, que nada mais é do que uma reação a uma situação de estresse, não só aguda, mas quando existe risco iminente de vida da pessoa, tá? Algumas pessoas começam a desenvolver sintomas, tanto da linha da depressão quanto da ansiedade, extremamente intensos, tá? Toda vez que são confrontadas com situações que lembram, por exemplo, o ambiente de UTI. Tá? Às vezes até, a pessoa, às vezes, até relembra, volta na memória dela tudo que ela passou de sofrimento, por exemplo, num ambiente de UTI. Tá? Pessoas que já tinham algum transtorno mental, mas que acabam desenvolvendo um novo transtorno mental pela exposição àquela situação de vida ou morte, por exemplo. Isso é uma coisa que está sendo muito relatado agora, com certa frequência. Porque, de certa forma, a ansiedade ela tem um grau de estopim, né? Às vezes aquele monstrinho está dormindo, né, no cérebro da pessoa, e como o senhor comentou, né? Essa ocasião da Covid, das pessoas morrendo, o luto coletivo, o medo de pegar e de morrer, pode virar alguma chavinha no cérebro e a pessoa voltar com todos esses monstros, né, na cabeça, né, doutor? Mesmo quem estava com um tratamento mais equilibrado, piorar, né? Sem dúvida. Isso a gente tem visto com certa frequência. Tanto em ambulatório quanto nos pronto-socorros. Aí o senhor comentou uma terceira possibilidade durante a pandemia, né? Então, a gente falou sobre a Covid, que trouxe algumas sequelas, né, cerebrais. A gente falou da Covid durante a pandemia, que quem não tinha algum transtorno adquiriu e quem tinha potencializou. E tem mais um fator que o senhor comentou no início. Existem também fatores indiretos, que têm a ver principalmente a exposição a eventos de vida estressantes, que tem sido a regra atualmente, se pensando numa pandemia. Tá? Esses efeitos, por exemplo, tanto em pessoas que tiveram Covid, quanto pessoas que não tiveram Covid. Você pega famílias que, de uma hora para outra, tiveram que ficar confinadas, todo mundo na mesma casa, tendo brigas, tendo desentendimentos, com criança reclamando, com medo de, por exemplo, do pai ter pegado o coronavírus e ter ido parar na UTI. Tá? Isso é óbvio que isso gera uma situação extremamente estressante para qualquer pessoa. E apenas isso pode ser suficiente para desencadear, por exemplo, uma reação aguda a estresse, ou um transtorno de ajustamento, quer dizer, seriam sintomas também da linha da ansiedade e da depressão mais leves, é verdade, mas que podem aparecer em situações muito estressantes para várias pessoas. Tá? Isso para aqueles que ficam em casa. E tem também o estresse associado às pessoas que não podem ficar em casa, que é uma outra questão. Por exemplo, trabalhador da área de saúde que tem que se expor todos os dias ao risco de contrair o coronavírus, tá?
ou então aquelas pessoas, mesmo o repórter ou outras pessoas de serviços essenciais que têm que sair na rua de qualquer maneira e estão sempre preocupadas, será que eu vou pegar hoje, será que eu não vou pegar? E se eu pegar, como é que vai ficar dentro da minha casa? Quando eu chegar em casa, o que eu faço? Eu vou ter que lavar tudo, eu vou ter que... Eu posso ficar do lado do meu marido? Não posso ficar. Tudo isso é extremamente angustiante para qualquer pessoa. É óbvio que isso aumenta a incidência de transtorno mental. E é interessante, eu vou falar sobre o transtorno obsessivo compulsivo, porque muitas pessoas têm o medo de morrer porque acha que vai se contaminar, ou acha que passou a contaminação para alguém, ou tem medo de sujeira, enfim. Tem relatos de que mesmo as pessoas que não têm o TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo, com medo de contaminação, mas, por exemplo, a pessoa que tem uma ansiedade generalizada, ou a pessoa que tem uma depressão, ou a pessoa que tem esquizofrenia, com a pandemia, essas doenças, além delas se agravarem, elas potencializaram, no caso do TOC, os rituais, por exemplo. Então, quem tem a mania de limpeza ou medo de contágio de alguma coisa, potencializou num grau master por causa da pandemia, né? Na verdade, assim, os estudos com transtorno obsessivo compulsivo ainda estão começando, a gente não tem ainda muito dado disponível, tá? Mas a impressão que a gente tem é que, principalmente aqueles pacientes com transtorno obsessivo compulsivo que tinham sintomas mais daquilo que chama de dimensão de limpeza, aquelas pessoas que já tinham essa necessidade de limpar excessivamente objetos, ou de tomar banhos excessivos, ou se lavar, se esfregar de forma exagerada, parece que isso potencializou a pandemia. Agora, existem outros pacientes com transtorno obsessivo compulsivo que não têm esses sintomas, ou que têm pouco esses sintomas, e para eles parece que não teve lá uma grande diferença, aparentemente. Porque já estavam acostumados com os rituais. Sim, de certa forma já estavam acostumados. Eu tive relato, por exemplo, de paciente meu que falou, olha, para mim, tanto faz se teve pandemia, não teve pandemia, eu continuo olhando 20 vezes a porta com medo de entrar o ladrão do mesmo jeito. Uhum. Então, doutor, o senhor acredita que o luto coletivo que a humanidade está passando, né, trouxe também um aumento de procura a psiquiatras, né? Eu queria entender pelo senhor, né, que tem consultório, como que as pessoas estão encarando essa questão do luto? Bem, com certeza, o luto é uma questão séria. Certamente vamos ter muito luto patológico. Já estamos tendo, na verdade, né? Muita gente desenvolvendo o luto patológico. Por um outro lado, o que eu tenho observado é que a procura, pelo menos em consultório, ou mesmo em alguns serviços psiquiátricos, não tem sido tão grande assim. Eu penso talvez em dois fatores que possam estar contribuindo para isso. Um deles, o fato das pessoas terem medo de sair, terem medo de ir no hospital, terem medo de ir mesmo nos consultórios médicos, tá? De contrair o coronavírus nesses locais. Acho que esse é um fator importante. E também um outro fator, principalmente em serviços mais privados, né, de saúde, pessoas que têm que pagar por um atendimento médico, por exemplo, as pessoas estão com dificuldades financeiras sérias. Muita gente não está indo em consultório, por exemplo, porque já não tem mais dinheiro para pagar uma consulta particular, por exemplo. Doutor... E aí sobrecarrega o serviço público. Na verdade, a minha impressão é que ainda o grande boom, tá? A grande onda de transtornos mentais ainda não chegou completamente no serviço de atendimento psiquiátrico, mas vai chegar em algum momento. Houve um aumento de procura, pelo menos nos ambulatórios do Instituto de Psiquiatria, do HC, no Protoc? Curiosamente, não. O que a gente tem observado mais é as pessoas ou estão faltando mais aos atendimentos, ou as pessoas estão solicitando mais atendimento virtual. Virtual, com certeza, isso é uma prática que agora está de teleatendimento cada vez mais se difundindo. Muita gente fala literalmente, olha, eu não tenho coragem de ir até o hospital, mas eu tenho coragem de conversar contigo pela webcam. É interessante, né? Doutor Antônio Carlos, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Eu tenho certeza que quem está acompanhando a gente pelas nossas redes sociais, pelo Instagram, pelo YouTube, pela rádio Jovem Pan News Fortaleza, deve ter se familiarizado com alguma situação do que a gente discutiu aqui, porque quase 2 anos de pandemia, a gente achava que isso só ia durar 3, 4 meses, né? Mas muito obrigada pelos seus esclarecimentos aqui. Eu que agradeço.
O programa Não Pira e Respira fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia e continua acompanhando a gente aí pelo YouTube, pelas redes sociais, pela rádio, pelo podcast e não perde, hein? Se você tiver alguma sugestão relacionada à saúde mental, manda aqui pra gente. Até a próxima semana. Tchau!